Olá, tudo bem? A convidada de hoje é Marcela Lorde, diretora, roteirista e produtora que começou a carreira como assistente de direção de alguns dos maiores cineastas brasileiros, como José Eduardo Belmonte, Hector Babenco e Walter Salles. Dentre os trabalhos que dirigiu, cito o curta-metragem Sonhos de Lulu, a campanha que realizou com a Natura Ser o que se é, Musa Impassível, que é estrelado também pela grande Simone Spoladori, e Ouvir o Rio, que é um documentário sobre o som. Além disso, cito dois trabalhos que realizou na televisão, sendo o primeiro deles Julie e os Fantasmas, que foi indicada ao Emmy Awards de melhor série internacional, e também a série Turma da Mônica, que deve estrear esse ano e é uma produção da Globo Filmes. O tema da nossa conversa de hoje foi o primeiro longa-metragem de ficção da Marcela, que se chama O Livro dos Prazeres. Como o próprio nome diz, é uma adaptação livre do livro de Clarice Lispector, que tem o mesmo nome, O Livro dos Prazeres ou A Aprendizagem, e que narra a história de Lori, que é uma professora do ensino fundamental, que vive entre a escola e os encontros casuais que ela tem, sem nunca se envolver efetivamente com ninguém. Acontece que num determinado momento ela conhece Ulisses, que muda completamente a visão dela sobre o amor. Então, basicamente, esse filme não é só sobre Ulisses e Lori, mas também sobre a liberdade dessa mulher e principalmente sobre esse protagonismo que ela assume sobre a própria vida. O filme é bonito porque perpassa por não só essa questão do relacionamento, mas também dessa descoberta que a Lori tem do seu próprio corpo, o domínio que ela tem sobre a própria vida. E eu acho que a Marcela, assim como a Big Bonsai, que é a produtora do filme, né, buscaram ali transmitir essa necessidade das mulheres aparecerem nas histórias e serem protagonistas das suas próprias histórias, né? Então é um filme bonito e que tem uma complexidade de produção que merecia ser discutida, e por isso também ela foi convidada para o programa para falar sobre como foram os bastidores da filmagem e da pós-produção desse filme, que ainda está em cartaz nos cinemas e que eu recomendo fortemente. Antes da entrevista começar, eu queria só lembrar que o roteiro do Livro dos Prazeres, escrito por Marcela e também por Josefine Trota, entrou para o catálogo de roteiros do Oscar. Exatamente, agora o roteiro está disponível para membros da academia consultarem e também para estudantes do cinema nos Estados Unidos que participam ou que têm alguma atividade relacionada à maior academia de cinema do mundo. Então, parabenizo a Marcela por esse feito e a Josefine também, e agradeço imensamente por ela ter aceitado esse convite. É uma conversa impecável e só mostra mais uma vez que o nosso cinema é muito potente e merece muito mais do que tem hoje, da situação que estamos hoje. Então, assistam a conversa agora e depois me contem o que acharam. Eu espero que gostem. Valeu! Então, obrigado por você ter aceitado o convite também para falar comigo sobre o Livro dos Prazeres, que também, eu adorei o filme, e eu falo de verdade mesmo, assim. Me tocou até porque eu acho que também tem alguma, não sei, talvez um momento de vida que eu tenha visto o filme e tenha me tocado ainda mais, assim. Então, agradeço por ter aceitado, porque vai ser legal, eu acho, poder conhecer mais como foi feito, assim, o Para projeto. mim é um prazer e muito obrigada a você, adorei o canal, sei lá, vi todas as entrevistas e estou bem feliz com esse convite. É gostoso falar do processo de produção, processo criativo, né? Geralmente a imprensa vai por outros caminhos, né? Eu falei, que bom, vamos falar de cinema, dos bastidores. Que Acho bom, bacana. legal. Aqui realmente o foco é esse, assim, até o que mais me interessa sempre é essa dinâmica de set, a pré-produção também muito me Uhum, interessa, até porque vocês, né, esse filme, então, acho que tem várias questões para serem discutidas que dão até para a linguagem do filme também, né? E sim. aí, eu gosto de começar também seguindo a ordem, né, fazendo aquela pré, a filmagem e a pós, assim. Eu Boa. começando um pouco pela pré, eu queria saber como é que foi esse processo de adaptação do livro. Eu acho que isso é interessante também, né? Uhum. Um livro de uma autora renomada, aqui e fora, né?
Então, como é que é esse processo de conseguir esses direitos, de você adaptar isso para o roteiro, né? Foi legal esse processo, porque a gente foi descobrindo fazendo, né? Foi bem empírico todo o movimento. Então, primeiro veio a ideia, a vontade de adaptar o livro. Eu estava terminando de filmar a Musa Impassível, no Jardim da Luz, ali na Estação da Luz, bem no meio das esculturas, com a Simone Spoladori, era a última diária. Eu levei para ela o livro, falei: o que você acha, né? E é o lugar onde foi filmado A Hora da Estrela, né? E nesse dia eu ainda falei: vamos pegar um hot dog e homenagear a Macabeia. E já estava com essa intenção do livro ali atrás, tem uma cena na Musa, ela comendo hot dog, assim, bem Macabeia ali, e ela amou. Então, assim, a Simone já vinha, era o segundo trabalho que eu fazia com ela, na ocasião da Musa, né? Eu tinha feito os vídeos de um monólogo do teatro, eram 5 curtas, e ela sempre, quando eu convidei ela para fazer a Musa, ela generosamente aceitou e sempre me falava: nossa, que legal ser protagonista, e com um papel, puxa, faltam papéis legais, eu sempre sou escada, né, para as histórias de protagonismo masculino, acho que o cinema precisa, não só brasileiro, mundial, né, esse lugar e tal. Então, por conta disso, na época eu li o livro, falei: nossa, tá aí uma história linda, forte, uma personagem que termina inteira, né? Uma história de autoafirmação, autorrealização. E eu achei muito interessante. Então, o primeiro convite foi ela, primeiro sim, né? Como diz a Clarice, tudo começou com um sim. E aí, uma molécula disse sim para outra, lembra o começo da Hora da Estrela? Muito lindo. E aí eu fui atrás de uma produtora, e a Débora Osborne, uma figura que eu também sempre gostei e conhecia de outros meios, né? O sócio dela, o Pipo, da Big Bullseye, tinha sido meu assistente de direção na O2, na época que eu era assistente de publicidade, então ele era o meu segundo, e eles já tinham produzido o Aluga-se, e aí eles toparam. Então foi uma aventura, a Débora, maravilhosa, de falar: nossa, eu amo Clarice desde sempre, tudo a ver, vamos lá. Só que, puxa, o diretor estreante, mulher, primeiro filme, foi uma loucura, a gente tomou muito não. Então a primeira adaptação, quando eu falei: vamos lá, ela começou a ir atrás dos direitos, né? Entender, você compra uma licença, uma grana, você tem que ter ali alguns $1.000, então, depois de 1 ano e meio, se você não compra, aqueles $2.000 tem que renovar, mais 2.000, então a coisa... E aí, puxa, em 1 ano e meio a gente não levantou, não ganhou nenhum prêmio. E o primeiro tratamento era pura literatura, assim. Eu peguei o livro, fui botando num rolo, sabe aqueles rolos de embrulhar carne de antigamente, cor-de-rosa, bem, sabe, meio asperinho. Peguei, comprei uns 6 metros, assim, pus no chão e fui pondo capítulo por capítulo. Eu ia desenhando né, e também escrevendo tudo que era ação, porque o filme começa com uma vírgula, termina com 2 pontos. Ele é um fluxo de pensamento. Eu queria entender se era possível, né? E queria me apropriar muito daquela história, entender os atos, entender toda a dinâmica, espremer o que tinha de ação ali e o que eu achava cinematográfico. Então, fiz esse trabalho maluco. Aí convidei uma colega, a gente fez uma primeira adaptação e o roteiro era pura literatura, era uma porcaria, não era cinema. Mas legal, porque foi um exercício de dominar, né, aquilo ali. E aí convidei essa minha colega nunca tinha escrito também um roteiro de ficção, nem eu falei: não, então vou atrás de alguém que com mais experiência. Chamei, mesma coisa, a Fabiana Barcins, que ela escreveu 2 tratamentos comigo e falou: gente, Marcela, eu não sei para onde você quer ir, cara, assim, uma boa, eu desisto, eu tô perdida. E aí, a minha primeira colega que me ajudou, que veio do zero, foi a Luciana Pena, que é filha do Hermano Pena, que foi muito legal, ela é muito ligada à literatura, e ela fez um trabalho maravilhoso, e na época ela falou: Marcela, chegou uma argentina aí no Brasil, especializada em adaptação literária, será que a gente não faz o curso dela no barco? Será que a gente não chama ela? Que é a Josefina Trota. E aí, quando a Fabi desistiu, porque eu tentei trabalhar primeiro, né, com uma brasileira, eu falei: vou atrás da Josefina. Porque eu e a Lu chegou uma hora que a gente falou: a gente não consegue passar daqui, né? A gente viu o quanto era o primeiro longa das 2 de ficção, era muito difícil, a gente precisava de alguém mais preparado. E aí, quando entrou a Josefina, foi muito legal, que foi quando a gente entrou no BR Lab, que é um laboratório, né, de desenvolvimento muito importante, porque além da criação, tem toda a produção. Então, ali, quando eu pedi licença para ela participar, eles deixaram.
porque estava só eu, né, como roteirista, e aí foi lindo, porque a gente entendeu o quanto você tem que pegar o livro, né, e defenestrar o livro e assumir aquela história, trazer elementos da vida de todo mundo, né, principalmente o que eu estava querendo dizer com aquilo tudo. Então foi um processo muito legal. E a Josefina era assim, a gente criava uma cena, ou tinha uma ideia, ela desenvolvia, e eu falava, puxa, não é por aí, não estou achando... Ela vinha com 2, 3, 4 ideias novas, caminhos possíveis da mesma cena. Eu falava, gente, ela é infindável. E isso foi muito legal, porque daí rolou, assim, as duas foram juntas, caminhando e aprendendo, e várias leituras, vários... Teve outros doctorings, né? É um filme muito... Ele tem dá margem a muitas interpretações. Eu acho que um grande acerto da Josefina e meu também foi trazer um pouco da gente, da nossa geração, trazer isso para os dias de hoje, ter uma lore mais, né, real, que é foda você personificar uma entidade literária, eu diria, né? Putz, que triste, ao mesmo tempo você fala, eu vou dar uma forma, uma cara e nunca mais, né? Como é que... É um perigo, mas, ao mesmo tempo, é um desafio imenso. Então, demorou para a gente entender quem era a Lore. E a Simone foi muito importante desde o começo no processo, porque ela leu todos os tratamentos, vinha de avião do Rio de Janeiro para fazer leitura, gente. E, assim, foram 10 anos de desenvolvimento. Quer dizer, até entrar a Josefina, acho que de roteiro, assim, de suar a camisa e escrever para valer, foram 6 anos. Mas até a gente conseguir o primeiro dinheiro, assim, demorou acho que uns 3 anos por aí. Foi quando a Débora, acho que em Cannes, ela conheceu o Hernán Musaluppi, a Natasha Servi, que são da Rizoma Filmes, que é uma produtora argentina super especializada em diretores estreantes, né? Então, os caras que dirigiram Whisky, mesmo Medianeiras é o primeiro longa dele, ele tinha feito curtas, né? Mas é o primeiro longa, e outros diretores e diretoras, ele sempre nesse foco. Então, quando eles viram a Musa, viram meu trabalho, adoraram ser Clarice, acharam super desafiador. De cara, a gente ganhou coprodução Brasil-Argentina, o que foi um alívio, porque daí a gente conseguiu comprar os direitos do livro, que era caro, mas... E, ao mesmo tempo, você fala, puxa, é tão livre essa adaptação, é tão... Por que comprar os direitos do livro, né? Porque está lá, a essência da história está lá, os personagens, os nomes, toda a simbologia. A Clarice, ela inverte, né, a questão da narrativa clássica. Ela pega Ulisses, que é essa figura que vai para Ítaca, dá volta ao mundo, fica a Penélope em casa lá esperando, né? Supostamente é assim que as histórias eram construídas, e ela brinca com essa inversão. Então, a Lore tem um comportamento mais masculino, né? E sai, faz a volta, e conhece o mundo inteiro, enquanto o Ulisses está esperando. Ele fala no livro, espero o tempo que for preciso. Isso eu já adorei. Falei, legal, inversão de papéis, legal o fato deles estarem de igual para igual, né? Isso eu acho bonito, o amor só se concretiza quando ela se sente tão importante quanto ele, tão bacana, né? Então, é uma coisa mútua, assim, que eu acho que traduz também em outras instâncias, né? No filme, sei lá, no prazer feminino, essa professora, a Mariana Baltar, da UF, falou, olha, é legal isso, porque a pornografia geralmente põe posições de câmera onde nem é muito confortável para o corpo da mulher, para o prazer feminino. E no seu filme você traz as coisas com muito respeito, é um prazer mútuo. Então é o prazer feminino com o masculino, você vai junto. As primeiras cenas você não entra, elas são curtas, porque a Lore não está conectada, né? Ela é metade de mulher, cabeça, o resto é peixe. Ela tem que achar ali o eixo dela. Então você não deixa o espectador entrar nas transas. E aí, a primeira vez que ela tem um prazer é com ela mesma, ela está se descobrindo, que é naquela cena do espelho, né, que é um tempinho um pouquinho maior, aí vai evoluindo até a grande cena final, que são 4 minutos de explosão carnal, que é o livro, né? O livro é uma longa pior, eles transam mais vezes. Você fala, gente, o que é isso? Não, é muito legal isso. Eu até queria justamente te perguntar sobre isso, como foi essa preparação com os atores em relação a essas cenas, né? Porque eu acho também que é muito bonito mesmo esse final. Eu acho realmente muito bom esse final. Esse final é forte, Foi né? curioso. É a única cena que eu não ensaiei, basicamente. Eu gosto muito de dirigir atores, né? Tem essa
essa paixão, assim, que aprendi muito com o Belmonte, fiz 3 longas com ele como assistente de direção, ele é um puta diretor de atores, eu sempre acompanhei, tinha ido para Cuba, né, estudar com a Marqueta Kimbrough, direção de atores, sempre me botando no papel dos atores, vivendo, também atuando para entender como pedir, né, é um lugar muito delicado. E aí, eu fiz o seguinte, a gente teve o quê? Um mês de pré-produção, né? E um mês de filmagem. Na verdade, me cortaram um dia, tive menos. Estava olhando aqui no plano de filmagem, eu tive um dia a menos, né? Tive 23 diárias, tudo bem, porque é isso, chega uma hora que o produtor vira e fala, e aí, você quer estourar 3 dígitos ou 2? Corta aí você, sabe? Assim, não podemos gastar mais R$0. E, bom, então, como eu fui anos assistente de direção e fiz 15 longas, e muitos longas, né, com o Babenco, com o Walter Salles, com a Dani Thomas, esses todos com o Zé Eduardo, né? Então, eu tinha já essa noção quanto a gente tem que dar atenção para a equipe, né? Até eu, como assistente de direção, sempre fui muito carente. Eu via que os ensaios atrapalhavam a dinâmica. Então, assim, eu pedi muito, o Marcelo Maia foi nosso coprodutor, porque o filme foi todo filmado no Rio. Então, é uma produção da Big Bonsai, que é uma produtora especializada mais em documentário, era a primeira ficção deles, assim como a primeira ficção minha. E eu falei para a Débora, para a gente ter uma entrada mais azeitada no Rio, vai ser legal a gente ter alguém muito experiente por lá. E eu lembrava do Marcelo Maia, que já tinha me chamado para trabalhar com o Cláudio Assis, já era uma figura que eu gostava, né? Produzir os filmes do Bressani, uma figura que eu sempre admirei, assim, como produtor do cinema nacional. E ele, maravilhoso, aceitou, nem sei como, porque ele não é mais produtor executivo, ele publica por eles, ele produz os filmes. Eu falei, vamos chamar ele de sócio, vamos dar uma boa porcentagem para ele botar, para poder ele estar junto, né? E foi maravilhoso, a melhor coisa que a gente fez, ele foi sensacional. Então, eu virei para ele e falei, Marcelo, é o seguinte, mas eu preciso ensaiar muitos atores, antes. Então, eu quero chegar um mês antes no Rio, ficar só com a Simone e com o Javier, fazer laboratório na escola das crianças. Eu fiquei uma semana indo assistir aula, quando eu dava 6 da manhã, eu assistia aula lá, e aula de tudo, aula dentro da sala de aula, aula de artes plásticas, eu criar intimidade, né, com essas crianças. Laboratório mesmo, eu gosto disso, de preparar. Eu lembro que eu levei a Simone, ela falou, gente, que viagem, que você me levou como chama lá o lugar de cavalos, no Rio de Janeiro, no Jockey. É o Jockey, é. Por quê? Eu falei, porque eu queria que você observasse os cavalos, porque ela tem esse texto do cavalo selvagem, ao mesmo tempo selvagem suave, porque, né, a gente brincava também a preparação toda, o Tomás Rezende, que é um grande preparador de elenco, a gente trabalha juntos desde a Musa Impassível, a gente fez o Ser o que se é, e a gente fez agora o Livro dos Prazeres. Então, e a Simone falou, nossa, você nunca sai da sala de ensaio, você está junto, né? Eu nunca vi isso, geralmente os diretores delegam, terceirizam. Eu falo, de jeito nenhum, eu já fico com ciúme de tempo, para mim, né? Eu acho que o preparador de elenco eu já fico meio... Só que, claro, que o Tomás é uma figura muito preparada, foda nisso, então é muito legal. Eu faço os exercícios juntos, proponho coisas, a gente vai criando como esse ensaio vai desenvolver, né? Juntos. Então, foi isso. Fiquei um mês ali preparando. O Javier teve que ir para a Europa, porque ele tinha uma peça de teatro, aí ele voltou, a gente já estava filmando há uma semana, assim, e ele entrou e pegou o bonde, né? Mas é um lugar, assim, meio do sagrado ali, né? E também eu ensaio de formas muito abstratas, né? Eu acho que ficar passando texto, ficar passando cena, eu acho que pode desgastar. Então, mas eu pego a emoção, a essência de cada cena. Então, você vai ensaiar, pode ser da forma até, sei lá, fluxo de pensamento, a gente faz muito trabalho de mesa e tal, mas uma hora vai para o corpo, né? Vai para o corpo e é abstrato. Você faz, né, um exercício de entra e sai do quadrado, e também cruzando personagens. Então, vamos botar a Luciana com a Simone. Então, agora vamos fazer um dia que a Simone com o Bruce Gonlebski, com o Gabriel está com as figuras do corpo, como é que vai ser isso? Então, assim, abstratamente, acho que a gente fez, né, os ensaios, mas a grande cena final, que é essa cena... Os dois chegaram para mim, tanto o Javier e a Simone, e falaram, que era o dia, fiquei deixando meio para o final, né? Eles chegaram e super fofos, falaram, olha, a gente acha que não tem necessidade de ensaiar.
E eu falei, gente, que alívio, porque assim, quem sou eu para dizer como é que vocês vão transar, entendeu? É uma coisa muito livre ao mesmo tempo. E claro que a gente fez, né, tinha um colchão, teve todo mundo de deitar, de sentir o corpo, a respiração, de tornar eles, né, uma unidade, separar, tudo isso você faz de forma abstrata, mas você precisa coreografar isso, né? Mas as outras cenas que eram mais curtinhas, plano de filmagem é sempre aquele absurdo, né? Você nunca é exatamente respeitando a dramaturgia, que é o sonho de todo diretor, né? Óbvio que a gente separa em locações, mas o nosso sonho é que dentro, né, pelo menos tem uma lógica. O que aconteceu? Todas as cenas de sexo foram parar no mesmo dia, tirando a cena final. Eu falei, coitada da Simone. Aí eu falei, vamos almoçar. Vamos almoçar. Aí eu pensei, cena por cena, eu coreografei na minha cabeça. E falei para ela o seguinte, vamos nos divertir. A gente tem que fazer isso da forma mais natural e à vontade possível, né? Você pode confiar em mim. E ela confia, a gente já tem uma relação, né, muito boa, assim, de amizade também, para além da profissional, né? E aí eu pedi para todo mundo sair, ficou eu, Mauro Pinheiro, mas ninguém, e o vídeo assim, eu falei, também não quero ninguém olhando, chata, não queria assim, figurino, maquiagem, ninguém. Eu falei, gente, desculpa, uma coisa muito íntima. Ficou a continuista, a Fernanda Luz, porque nela, sempre a continuista, você vira uma pessoa só, né? A pessoa que está ali muito. E aí, nesse almoço, eu falei, olha, eu pensei essa cena assim, essa cena assim. Eu falei, você faz com toda a sua verdade, que a câmera não vai estar em você. Eu estou ali nos bichinhos, e quando eu chegar, vai estar no ápice da loucura e vai ser sensacional. Ela, que demais! Sabe assim? Então, eu fui seduzindo a cada cena. A outra também, tá lá, uma cena horrorosa, ela bêbada. Falei, estou no teu pé. Vai, deixa, quando eu chegar, você já vai estar no ápice do já levanta, já faz. Então, assim, fui fazendo também de formas inteligentes e sem decupar muito, porque eu vi muito filme, né, brasileiro, e sempre tinha essa coisa as tranças serem muito rápidas, ou muito decupadas, sabe a coisa do clichê à mão no lençol? A gente tem essas referências, né, de novela, ridícula, a boca fazendo, ou não sei o que, câmera aqui, câmera ali, fica mega o corpo como um objeto. Então eu falei, não, eu tive essa ideia, eu vi muita cena de sexo, não só brasileira, como no cinema em geral, eu falei, eu não vou decupar porcaria nenhuma, é tudo plano sequência, delicado, vamos num ritmo. Então foi pensado mesmo, né? Acho que a única coisa que talvez eu tenha pensado mais sozinha foram essas cenas, porque todo o filme eu decupei com o Mauro Pinheiro. Ele é um fotógrafo muito legal, muito que gosta de trabalho de mesa. Então assim a gente sentou, assim, passou toda decupar, criou conceito, né? Cena por cena, olhando para que lado está a câmera, para onde vai estar a emoção, com planta baixa, né? Felizmente você não tem todas as locações antes, né? E aí quando chega a hora de você ir para a locação visitar, muitas vezes já é uma visita técnica, às vezes é um olhar para escolher entre esse e aquele aperto, o que escolheu. Mas quando você vai, geralmente já está o eletricista, o maquinista, as pessoas já querem saber onde põe a câmera. Você fala, calma, estou entendendo o mundo. Então, não pode, você tem que já ir preparado. Então, a gente já tinha um estudo mental que chegava lá, a gente com a nossa camerinha, também usava, acho que o celular mesmo, como chama aquele programa, que é super legal. É aquele cadragem? Não, então, não. Puxa vida, eu troquei de celular, não baixei ele de novo. Aqui, não. O Artemis Pro. O Artemis Pro que você bota a lente, que você vai... E aí você ia testando o que você pensou, os movimentos, você pega, né, o assistente de direção ou alguém da equipe e fica entendendo, né, essas dimensões, profundidades, lentes. Então, a gente super estudou o filme, né? E aí, nos ensaios, como eu já tinha também ensaiado, eu ia também entendendo a movimentação dos atores no espaço neutro também, eventualmente, né? Poucas cenas eu marquei assim, mas eu entendia mais ou menos para poder, na hora de ter ali na mente, né? A planta baixa, é meio um quebra-cabeça, né? O ideal dos mundos é você poder ensaiar na locação. Isso é o sonho de todo diretor, né? Diretora, mas não é sempre que você tem essa oportunidade. Então, tem formas de você, né, elaborar isso antes. Mas, enfim, essas cenas de sexo foi uma coisa minha mesmo, de não querer decupar e de querer fazer. E foi a única cena que o Mauro, a cena da masturbação, do espelho, ele falou: ai, Marcela, você é muito esteta, tá muito demais, já tem o começo, essa coisa da porta, né, que era assim.
Aquele apartamento a gente encontrou assim. Ele estava fechado desde os anos 80. Falei, que isso, está pronto, aquele vidro encebado, a gente teve só que trocar todo o carpete, né? Mandar uma empresa de limpeza, porque senão, bom dia, Renite, né? Quem tem, era infilmável, né? Ele estava mofando, né, o apartamento. Então, a gente só deixou ele pronto para filmar, e a Yolanda Teixeira, claro, a diretora de arte, pintou pouca coisa, assim, uma outra coisa, um elemento, mas ele é um grande vazio, né? Que vai se primeiro preenchendo de caixas, depois ela vai organizando o mundo, né? E, naturalmente, o espaço em torno, né, dela. Não, isso tudo é muito bacana, isso que você me fala, principalmente porque era uma questão, assim, né? Se aquilo tinha sido colocado, aqueles espelhos todos, né? Aquilo é do próprio Nada. apartamento, né? Tava lá, surreal. E tem umas coisas, claro, sempre tem, né? Eu adoro contar essas histórias que são meio mágicas. A diretora de produção, a Manuela Duque, bom, primeiro que o Alexandre Montoro, que foi produtor de locação, a gente já estava olhando esse prédio, e aí a gente estava descendo assim, com o zelador, eu virei e falei assim, escuta, mas não tem nenhum prédio, nenhum andar assim que esteja menos reformado, mais original, mais, sabe, aquele... Aí o cara soltou essa deixa. Isso era um apartamento fechado, ninguém entra, ninguém mexe, era litígio de família e tal. Aí, vamos lá, conseguimos, na moita, arruma o telefone, eu não sei quem, vai, marca, chega a diretora de produção, a menina, que na hora que ela entrega o cartão, ela lê o nome e fala, fulano de tal? É a titia, não sei o quê. Era a melhor amiga da mãe dela. Ela passava a infância brincando nesse apartamento. As duas começaram a chorar. Chorar, porque daí, sei lá, as mães se separaram, uma foi morar no centro, sabe? Era uma história assim, muito forte toda. E o apartamento, e ela abriu, né, com todo o amor do mundo aquele apartamento para a gente fazer o que quisesse. E aí foi incrível, assim. E falei, como assim, né? Daí ela tinha fotos, a Manu dela no apartamento criança. Era um apartamento que ela frequentava. E essa coisa é bem adaptado, né? Porque no livro ela mora num apartamento térreo, no Leme, não é de frente para o mar. Então, assim, uma das leitoras, né? Durante o processo de escrita, eu aluguei todos meus amigos, todo mundo tinha que ler a opinião, né? Aquela coisa que você não cansa. E eu convidei a Vera Hambúrguer, a princípio, para fazer, só que ela é de São Paulo, no final era assim, não dá para você levar, né? Pessoas daqui, porque tudo custa, né? Tudo custa. E o Rio de Janeiro é caro. Então, a Vera leu e ela falou, Marcelo, ela é uma sereia, né? De frente para o mar, tem que ser essa ligação. Eu falei, claro, ela, um lugar grande, por que você vai filmar num apartamento pequeno? O roteiro estava lá, né? Meio parecendo com o livro, e ela falou, não, isso é um erro. Eu falei, nossa, que gênia, né? Então, desde aquele segundo tratamento, ela leu, sei lá, eu já lembrei do Nunca Fomos Tão Felizes, né? Do Murilo Salles, que é aquele apartamento em Copacabana, não sei o quê, e do Cuidado Madame, do Bressane Sganzerla, que é sensacional. Ela na banheira, aquela coisa, sempre essa relação com o mar. Então, o Rio de Janeiro, para mim, essa coisa meio de mármore, esse vidro azul, isso é tudo anos 70, isso é tão a cara do Rio, né? Que eu estava louca por um apartamento realmente de frente para o mar, com essas características, já com a memória desse cinema brasileiro, dessa coisa carioca meio decadente, né? Ao mesmo tempo, são apartamentos antigos, e a família, né? Também tem essa coisa que a Josefina trouxe, que eu amei, que era a Clarice ser a mãe dela, né? A Clarice, no livro, ela tem essa mãe que morreu, não é a Clarice, mas, puxa, a Laura é uma personagem da Clarice, e ela tem muito da Clarice, ela é muito parecida com a mãe. Então, a gente brinca com esse lado também, né? É uma personagem forte do filme, né? Essa mãe que ela vai redescobrindo, entendendo quanto ela também deixou de fazer as coisas dela para cuidar dos filhos, né? Foi ter morar no Campos Goytacazes com o pai, largou a profissão, mas ao mesmo tempo o irmão fala, ela sempre fez o que ela quis. Ela, mamãe, você tá maluca? A mamãe não cuidava só da gente. O irmão vai dando as claquetes, né? Ela vai entendendo esse apartamento. É um pedido de desculpa, tipo, tua mãe não cuidou bem de você, você nunca se ligou. Isso é muito interessante, né? Que ela vai revendo, assim, esses lugares do afeto, né? No Né? filme. E é legal essa coisa da projeção também, que eu acho, assim,
tem as projeções de imagem mesmo, né? Tanto na montagem, que eu acho que isso vai se sobrepondo, né? O rosto dela, o mar, mas também assim tem essas projeções, Uhum. seja do aquário também. Seria interessante até saber como é que foram essas filmagens de cartela, né? Essas cartelas que determinam os capítulos ali, que são esses aquários. Uhum. Vocês filmaram isso? Aquilo são aquários mesmo, né? Vocês filmaram de É, aquário. aquilo, eu convidei a Letícia Ramos, que é é uma artista plástica super bacana, que tem todo um trabalho ligado assim ao princípio do cinema, as obras dela sempre tem submarino, tem coisas, ela cria mundos assim e filma tudo em película. Isso achei demais. E como o livro ele tem 4 títulos, né? Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Aí você abre A Origem da Primavera ou A Morte Necessária em Pleno Dia. Você fala, gente, ou é o contrário, eu não lembro. Mas aí você fala, puxa, quanta informação, né? E aí um dos capítulos se chama, é um capítulo inteiro assim, luminiscência, uma palavra. Falei, que ela quer dizer com isso? Aí isso foi uma forma também de eu fechar em 5 atos, organizar a história e tal. E aí me veio esse trabalho, eu fui numa exposição da Letícia, eu fiquei tão encantada, era um mundo espacial, era uma coisa assim do super, e eu sempre adorei esse cinema, né? Do Méliès, essa coisa mais lúdica, toda avant-garde, toda. Eu falei, ai, gente, eu vou convidar a Letícia para fazer os intertítulos e construir o penhasco da sereia, construir esse imaginário da lua, do feminino. E ela pirou ali, super legal. E aí a FAP, que é a faculdade onde eu estudei, ela também cedeu estúdio, cedeu câmera, 16, a gente comprou só um negativo, assim. E, claro, ela tem uma equipe dela, ela que dirigiu, né? A gente falou dos conceitos, o que estava querendo trazer, e aí tem toda essa coisa de lombar, né? Os títulos são verticais, sempre remetendo ao livro. Então, como é isso? É o filme que é um livro, é para confundir mesmo. O meu namorado outro dia falou, Marcela, você tem um filme, né? O Amor e a Peste, que é uma... você não sabe se é uma peça de teatro ou se é um filme, né? É um experimento cênico. Aí você tem o Ouvir o Rio, que é uma escultura sonora, mas é um filme. Sempre é uma maluquice. Eu falei, é esse lugar que eu gosto. Essa brincadeira da linguagem, são esses limites, né, do que uma coisa que é. Eu adoro quando o documentário dialoga com a ficção, quando a ficção dialoga com o documentário. E eu também, no final, tem um pinhole no teto. Eu lembrei, claro, do filme do André Novaes, que eu pirei, né, quando eu vi isso. E minha formação é de fotografia. Eu comecei estudando fotografia, né? Então, eu convidei um professor meu que eu tirei assim, da cartola de quando eu tinha 16 anos, que marcou minha vida, que é um grande fotógrafo, que é o Vladimir Fontes, para fazer todo o estilo do filme. E durante a filmagem, tinha essa cena, sempre teve no roteiro do pinhole, ele construiu uma câmera de pinhole, foi lá, captou, fez e a gente projetou essa imagem. Então, eu fiquei com essa liberdade de convidar outros artistas, para além, né, da Yolanda Teixeira, diretora de arte, do Mauro Pinheiro, da Valéria Stefani, que faz o figurino, né? Outras figuras, tipo, Letícia, dirige aí, Vladimir, tem imagem do teto que a luz faz, tem coisas que é estilo do Vladimir, play, porque às vezes é tanta dramaturgia, não dá tempo de você ficar fazendo, sabe, a pia pingando, umas coisas que... E aí eu tive essa liberdade porque a Clarice criava de uma forma muito... era um patchwork, assim, ela escrevia em contra-cheque, ela pegava no guardanapo, ela pegava um pedaço de um texto que já tinha sido publicado no Globo, então o mergulho jogava... É uma bagunça a forma criativa dela. Então, eu também falei, cara, eu também vou fazer assim, desse jeito livre, e ela escreve nesse livro, né? Eu tive uma liberdade que eu não sei explicar o que foi, esse livro está acima de mim, nem sei o que está acontecendo. E eu falei, então é isso, é um prato cheio para também me sentir livre, né? E poder criar e brincar com a linguagem, e tentar traduzir essas liberdade, né? Esse jeito dela, né? Usado como linguagem, tentar fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também eu sei o quanto o filme é narrativo, o quanto eu também não queria afastar o público para não ficar uma coisa muito hermética, né? Se deixasse, eu faria uma coisa muito abstrata, que eu acho que, puxa, é um filme grande. Eu acho legal que a Clarice tem esse apelo nas universidades, ela cai no vestibular, ela tem um lance popular, então tinha um pé no pop
desde o começo, que eu sabia que eu queria também esse diálogo, né? Convidar as pessoas a lerem mais a obra dela, enfim, expandir, não excluir, né? Tinha essa intenção. É legal que tem é uma linha interessante, né? Porque tem uma narrativa e, por exemplo, tem aquela cena em que eles caminham, né? Se eu não me engano, é na Pedra do Leme, né? Aí você pode me É corrigir. bem lá. Mas aquela caminhada, o diálogo eu acho sensacional, o diálogo. O diálogo é incrível, né? Você tem, ao mesmo tempo Esse você é um tem... bem do livro, ao mesmo tempo são poucos os que... Até hoje saiu uma crítica no Globo do Sérgio Riso, ele fala de pedaços inteiros do livro, são poucos, assim, porque acho que às vezes os diálogos são bem coloquiais, né? A gente trabalhou bastante, mas tem, por exemplo, essas, pode até soar anacrônico, talvez nem todo mundo goste disso, mas eu amo, gente, sobre a truculência, se a gente não comesse animais, talvez a gente comesse gente, né? Então, tem coisas ali que eu peguei e falei, não tem como, é muito legal. Mas é uma das poucas coisas que está puro na boca dos atores, porque eu punha na boca das crianças, lendo o diário, em outras formas, para não ficar justamente muito datado, né? O filme ele tem uma coisa, ela escreveu em 69, não, ela escreveu em 68, provavelmente, né? Pleno AI-5, e publicou em 69. Então, ele tem também, eu achei curioso, que uma vez no Estadão eu li a Noemi Jaffe falando, era uma pergunta, quais são os livros sobre política mais importantes da tua vida? E um deles era o Livro dos Prazeres. Eu falei, gente, que legal! Porque tem uma questão da revolução feminista, sabe? Por lado de dentro, da posição da mulher na sociedade. No final ela fala, apesar de se eu continuar com você, como é que você, quem eu vou continuar sendo? Ela tem sempre esse olhar de dentro e de fora, né? O que é ser mulher, né? Rir do absurdo da minha condição. Ela fala sobre isso o tempo todo, né? Sim, sim, eu acho que isso é legal, isso que você fala da questão do... Porque, ao mesmo tempo, acho que você encontrou uma linha mesmo que balanceia um pouco dos dois. Você consegue ser popular, você consegue trazer uma narrativa que pessoas que não conhecem o livro podem conhecer, e, ao mesmo tempo, você traz elementos ali que eu acho incríveis quando eles estão conversando e não estão conversando sobre eles, mas eles estão conversando sobre uma terceira coisa que fala sobre eles, né? Ou tem um elemento direto, né? Às vezes ele é muito direto, o Ulisses, né? Ele é polêmico. né? Ele fala na cara, e você fala assim, mas como assim? Que cara grosseiro, né? Também. Então, assim, é bem interessante essa nuance, né, do filme, assim. E ele tem autocrítico, acho que isso é uma coisa também que eu procurei buscar nos personagens. Tem um lado A e tem um lado B do disco, né? Ninguém é só uma coisa nem só outra, né? A Lore é uma figura super melancólica, e no começo eu tinha essa preocupação, como é que eu vou pegar na mão do espectador e deixar ele vir junto? Pode soar uma figura chata, que você não vai ter saco de ver esse filme. Como é que é isso, né? Então, esse silêncio, a introspecção, a Simone é uma atriz muito, né? Ela não gosta muito que eu fale isso, mas acho muito engraçado. Alguém me falou de uma atriz que é Simone explora a pausa. Porque ela nasceu para o cinema, gente. Ela está no silêncio e você está junto com ela entendendo todas as emoções. Isso é lindo, né? Então, como trazer isso, né? Esse lugar e, ao mesmo tempo, mostrar depois o lado dela se divertindo com os alunos, rindo, cutucando, sendo... ela se abre também, acho que uma coisa que foi feliz da adaptação é que a gente faz a própria Lore dando os seus passos, né? No livro é muito mais Ulisses, a cada encontro, ele é quem conduz e vai dando conselho, como um terapeuta, um psicólogo. E na época que o livro foi lançado, eu falei, Sabina, falou, gente, Clarice tá maluca, né? Quem é esse cara que fala assim, você cortou o cabelo e não me avisou? Imagina se alguém fala, se o namorado fala isso hoje em dia pra gente. Coitadinho, né? Não vai rolar. Então, assim, mudou, o mundo mudou, a gente, né? E na época ele já era muito machista, ele tinha uma coisa muito pedante, né? Então, eu acho que ao ser um argentino já é uma brincadeira, né? Que ele já tem essa coisa do intelectual, filósofo e tal, e só que o Javier quebra um pouco, né? O Javier Drolas, ele tem um olhar de cachorrinho bonzinho, aquele olhão assim, que você fala, ai, vem cá, fofinho, né? Por um lado. Então, é um Ulisses mais suave. E no livro, eu acho que
ele é o grande estopim, né, o catalisador da transformação dela, mas não é só sobre o amor romântico, né? Ela também se abre para o afeto, para o amor incondicional, né, que é essa coisa com as crianças, em se tornar educadora, em ter prazer e querer ensinar tudo que ela não teve, né, fazer desses alunos pessoas melhores. Ela entende desse rolê, vamos colocar assim, ela se abre para isso, e também para o amor parental, né? Para aquele irmão, o pai bolsonarista, todo, e a mãe, né? Então ela também está às voltas com o passado, com a família. Então ela estava fechada em geral para o amor, né? Então ela vai se abrindo em várias, ela vai reexperimentando o mundo, né? A Simone fala uma coisa muito bonita que para ela também entender a Lore, ela falava, não dá para você reduzir, falar, ela é melancólica, ela é isso, ela é aquilo, tudo reduz. Então a gente começou a olhar a obra inteira da Clarice. E ela vem, é o único livro que tem um final feliz, é o único romance que tem um final. Até na época, uma jornalista perguntou, ela falou, eu me humanizei. Ela entendeu o que é ser humano, isso é muito bonito. Então, ela vem, chega no ápice da loucura, que é a desconstrução, né, que é a paixão segundo GH, onde a mulher está ali dialogando com a desarticulação, né, ela é uma barata, ela vai para o limite, né, da sanidade, e no livro dos prazeres, a gente encontra ela nesse lugar e ela vai se reconstruindo, até se tornar uma figura inteira, integrada, mente e corpo, né, no mesmo lugar, pronta para se relacionar com o outro, né, com o mundo. E não esperar também, isso é legal, porque tem uma quebra do amor romântico, né? Ela não espera que o outro vá fazê-la feliz, ela entende que isso, quando você falou, eu também me identifiquei, a gente acabou de passar por uma pandemia, bicho, a gente foi obrigada a ficar isolado. Quem mora sozinho entendeu legal, né, o quanto você tem que a solitude pode ser uma coisa boa, você ser uma boa companhia para você. E às vezes a gente teve mais dificuldade, entrou em sérias depressões, mas eu vejo que faz parte, assim, sei lá, eu também estou falando por mim, no meu processo de maturidade, eu entendi o quanto é importante, foi importante eu morar sozinha, eu ficar um tempo, entender, né, meus tempos, enfeitar uma fruteira, gente, que coisa mais efêmera do que a fruteira, você acabou de arrumar, alguém vai lá, come, a massa já transformou. Então, assim, é curtir o cotidiano, né, saber, são coisas que estão ali de uma forma muito delicada na obra, né? Você pode ler ela como uma obra clichêsenta, você pode olhar e falar, puta, história babaca de amor, mas não é, né? O filme, ele olha também, para além de uma história romântica e depois uma história de amor que pode ser entre dois homens, duas mulheres, tanto faz, né? Eu deixei todo mundo bissexual de propósito, eu falei, gente, o futuro é agênero, para com isso, é sobre maturidade, sobre outro lugar, né? Não é uma história sobre uma mulher independente, livre, não é exatamente uma historinha de amor, né? Só não sei que você queira ler assim, problema seu. Mas vê quem mais sabe, né? Exatamente, né? E é legal isso também, essa é a transposição de linguagem, né? Porque a história, no final, também é como conta, né? E a linguagem ali que eu acho que transforma o filme para além daquilo, seja deles dois, né? Acho que é sobre ela, sobre... E é bacana isso também que eu queria te perguntar, porque eu sempre acho interessante, você teve esse trabalho com as crianças também, né? E como é que foi encontrar essas crianças? Como é que foi essa Cara, eu vou te pesquisa falar que isso para mim também foi um prazer, porque eu não tive filhos, né? E eu assim também sempre gostei de criança, mas um pouco elas lá, eu aqui, né? E cachorro também não. E eu fui notando, gente, por que isso? O gato eu gostava, né? Também de ficar lá, eu fico aqui. E eu fui com a maturidade com o tempo entendendo o quanto, por que era essa impaciência, né? Elas fazem as perguntas mais inteligentes do mundo, tem essa coisa de ser embrios, né? Da pureza, e da carência, e você dá e você se torna responsável, é uma coisa forte nessa relação. E a Clarice falava que ela se dava melhor com crianças e com bichos do que com gente, com adultos, sabe? Assim, com plantas, são pessoas mais puras, né? Então, eu tive um cuidado especial, para mim foi um prazer, e o CAP, que é uma escola, né, que prepara professores ali na Lagoa, muito sensacional. Tipo, a pedagogia é um lugar incrível, né? Então, eu fui, me envolvi, fiquei
realmente ali minha ideia era isso, ter uma classe real, um espaço real, filmar num lugar onde eu já tivesse essa intimidade, e aí trazer um ou dois atores, que, claro, tem que ter, o Otto tem texto, esse menino é sensacional, o ator, né? E inserir ali no meio. Então, também fiz laboratório com eles. Laboratório, assim, vamos pintar, desenhar, correr, brincar, pular, chorar, sabe assim? Bota essa criançada para conviver. E quando, claro, eu estava ali no dia a dia, uma semana assistindo ela, eu já entendi quem era o demônio da Tasmânia, eu já entendi quem eram as figuras mais dirigíveis, eu fui sacando tudo, cara. E aí é isso, você pega e bota uma figura lá mais loucão no fundo, né? Com mais movimentos, mais tranquilos na frente. É difícil, né, dirigir criança, nunca é fácil. Aí assim, vamos rodar, quero fazer xixi. E assim, claro que no laboratório eu falava, gente, é o seguinte, a gente está aqui e tal, mas na hora de filmar, tem que concentrar, vamos preparar, a gente faz xixi antes, bebe, sabe? Se organiza, porque tem esse momento, então quando é silêncio, quando é para fazer, é para fazer. E é isso, você tem que preparar, senão tem coisa mais horrível do que ter um coadjuvante fora do tom, né? Eu acho que estraga o filme, assim, você olha e fala, puta, e geralmente criança é difícil de dirigir, então muitas vezes está mal dirigido, você fala, 5 tons acima ou abaixo, está completamente desconectado, então tem que ter espaço, dedicação, afeto, né? E aí é isso, eu fui lá, me aproximei, fiz com calma, e todo mundo amava, o set, né? As pessoas adoravam filmar. Tem cena que caiu, teve um teatrinho onde a Lore era uma onça, que tem ali no livro, sensacional. Prêmio de figurino. A Valéria queria cortar os pulsos quando ela viu que a gente cortou a cena. Mas isso faz parte do BR Lab. Ele tem depois, mais adiante, ele seleciona alguns projetos que participaram do BR Lab para participar do Três Puentes, que é um laboratório só de montagem. E aí a gente teve a sorte de ser selecionados naquele ano. E eu já estava montando a montadora maravilhosa argentina, só que é outra cultura, né? Eu cheguei lá dando livro em espanhol da Clarice, livro infantil, ela tinha filho, livro, né, a biografia do Benjamin Moncet, tudo que eu pude, assim, ai, pelo amor de Deus. Porque também a Clarice ela acaba sendo muito brasileira, né? Por mais que ela tenha nascido na Ucrânia, a cultura dela é Brasil puro, né? E ao mesmo tempo, assim, ela se sentiu uma estrangeira, isso também me deixou confortável de filmar meu primeiro filme no Rio, eu sou de São Paulo, eu falei, também só estou me sinto estrangeira, estou ali, com a autora, né? Tem a ver com esse filme, né? Mas a Rosário, chegou um dia que ela chegou com uma lista e falou, o que passa? El pescado, el não sei o quê, la sirena, lá, não, todos símbolos. Tipo, está doida, né? Onde você está querendo ir? Era tudo muito abstrato para ela. E ela é montadora, assim, os filmes que ela monta concorrem ao Oscar. Ela é das montadoras mais fodas de Buenos Aires. E eu assim, não, é porque isso significa aquilo, que significa não sei o quê. E às vezes esses significados estavam talvez só na minha cabeça, né? Enfim, aí quando chega no Três Portos, que foi muito legal, Três Puentes, agora eu não lembro direito o nome do Lebe, vem ela para o Brasil. Então, assim, a gente já estava no terceiro corte, tá? Ela vem, e aí a nossa consultora era a montadora da Mulher Fantástica, que é a Soledad Salfate, é uma chilena, assim, que para mim é assim, musa da montagem mundial, porque a mulher é muito experiente, foi maravilhosa. Ela fez assim, eu e a Rosário entender, assim, começar a falar a mesma língua de um jeito muito legal. E ela que falou, não é uma película sobre uma pareja, é uma película sobre uma mulher independente, sobre você. O que quer dizer com isso? Politicamente. E pá, pá, pá. Tipo, ela nossa, me atormentou. Eu saí assim, meio em estado de choque do Lab, porque a gente remontou o filme inteiro, botou, né, pegou lá os post-its e chegou uma hora que não dava mais tempo de fazer. E a gente começou a fazer na mesa, assim, e ela também fez a Rosário, entendeu? O quanto tinha coisas simbólicas e contemplativas, enquanto a Clarice também tem o lado zazoeira, que faz parte, que era o que eu também estava querendo ir por um caminho mais assim experimental, né? E isso foi muito legal, porque depois disso o filme nasceu. Os últimos cortes aí começamos... E é curioso como a gente cortou coisa, né?
Ele foi convidado agora, olha que curioso, a Josefina Trota, que eu amo, que é a co-roteirista, que fez O Ser o que se é, agora escreveu aquela série Manhãs de Setembro, e fez o Bagdá, que eu amo, da Caro Alves, que para mim é uma maravilhosa da nossa geração, né? Ela, Eliana Coster, tem uma galera assim que eu falo, gente, que legal essas companhias, né? Dessas mulheres diretoras jovens, ótimo, fazendo filme, mas primeiros, segundos, filmes muito, né? E aí a Josefina recebeu um e-mail da academia do Oscar pedindo o roteiro. Não, a gente quer arquivar na biblioteca do Oscar para os estudantes dos Estados Unidos terem acesso. Eu falei, caralho, como é que aconteceu isso? E aí eu lembrei que o filme está lá, na Amazon, na Apple, não sei mais onde, porque a gente tem uns seios na Alemanha, que a Amy Apple, que vendeu quando foi para Cannes. O filme ficou pronto em 2020, né? Junto com a pandemia. A gente está 2 anos segurando para lançar. E aí ela foi nesse ano, foi o ano que não teve, né? Acho que talvez tenha sido 2021, teve uma mini mercado ali, tudo meio fechado, e vendeu para o Japão, achei super curioso, para Taiwan, para Israel, para os Estados Unidos, vendeu. E aí eles estrearam nos Estados Unidos direto no VOD. Então, acho que por conta disso, tá curioso, assim, coisas dos Estados Unidos estão aparecendo na minha vida. E saiu uma crítica no New York Times, falando bem. Eu falei, nossa, que legal, né? Porque eles geralmente são chatos lá, difíceis. E aí eu tive que reler o roteiro. Então, eu voltei para o roteiro e falei, caramba, como é que o que eu vou oferecer a eles? O roteiro do set de filmar tem muita coisa omitida, né, na montagem, que eu filmei e não usei, ou coisas que eu já omiti, porque eu não quis filmar, eu já vi durante ali que não precisava, né? E tem muita coisa que mudou de ordem. Aí eu tipo, toca ligar para o Fernando Coimbra, né? Você publicou, não vou atrás da foto, como é que eu faço? A Josefina foi para o Calambudo, eu liguei o Rafael Sampaio, tipo, gente, como é que eu vou entregar esses negócios ali para... Né? O roteiro, o quê? Aí eu achei bacana que o Fê falou, ó, não precisa ser idêntico o que está no filme. O que eu gostoso também é comparar como é que era que você foi para o set e o que virou. Eu estou indo por aí, que eu acho que é um bom caminho, né? Eu De acho também. Você vai publicar aqui no mostrar. Brasil também esse? Talvez a Roku publique, eu não sei. Vamos primeiro preparar essa história aí, nem sei se tem que traduzir, provavelmente, né? E aí, já pensando nisso, né? Em publicar mais para frente, até porque as fotos do estilo do Vladimir Fontes são sensacionais, né? O cara é um puta artista, é diferente, é um estilo não muito comum, assim, né? De longa. Então, um olhar fresco, a primeira vez que ele tinha feito isso na vida. Isso É também achei bacana. legal. É bacana isso. Não, o estilo faz muita. O estilo lembra, né, uma época do cinema que também é muito interessante também, né? Esse estilo que você trabalha, o estilo, né? Você faz um estilo como se Muito. fosse uma obra à parte do filme, né? É uma segunda É, obra. não, e eu amo fotografia, né? Eu estudei fotografia, fui laboratorista, eu acho que o princípio está todo aí, no preto e branco, na profundidade, na lei. Você tem que entender o básico, né? As ferramentas, né? Esse não deixa de ser escrever, né? Com a luz. É verdade. Não é mentira, o que Caê do Cinema falou lá atrás, porque você está ali, é uma escrita, né? Decoupar aliás, uma coisa que eu amo do Martium, aquela cena do... Eu achei que, gente, que decupagem deliciosa. Quando vai para a mão, assim, da namorada, pegando, aí a câmera vem, chega no pai, aí está aquele jogo, aquela tensão, aí o pai explode com o jogo, é tudo tão quebrado, mas a decupagem é muito inteligente. Essa cena também Isso é foi uma cena que me. sensacional. E o rosto, né? Vai passando pela mão. Quando chega no rosto dela e vai para o rosto dele, você vê a Não tem como não reação. rir. Não tem, eu adoro o senso de humor. Então, assim, ontem na FAP a gente fez uma mesa lá, estava a Marta Noel, que escreveu o Aluga-se Comigo, que faz a Luciana, e estava a Josi. E a Camila Nunes, que é a produtora executiva, e a Marina, que foi estagiária. Ela falou, eu fiz de tudo, desde o começo, assim, do primeiro até hoje. Ela sabe, o que mais sabe do filme é a Marina, né? Simples, impressionante. Mas a gente estava lá... Agora eu me perdi o que eu ia falar, a gente falou de decupagem, Você talvez estava falando de do Marte 1. Rubens.
Talvez do Rubens, do diretor, que é o diretor da FAP, ele veio da fotografia, né? Também. Ele sempre estudou Rubens Fernandes, sempre estudou fotografia. Ele falou do Hopper, que ele falou suas referências. Aí eu lembrei que a Clarice falava: se alguém um dia filmar uma obra, qualquer coisa minha, eu gostaria que fosse o Antonioni. Aí eu falei, gente, o sarrafo já parte lá em cima, né? E aí eu, claro, quando o Mauro fala, isso é muito esteta, não é, porque eu gosto também de decupar, tem uma linguagem clássica ao mesmo tempo, você tem bastante traveling, você tem uma coisa, você tem aquela câmera na mão colada mais sufocante no primeiro momento ali, né, como se fosse um aquário, ela está presa naquele apartamento, e aí vai abrindo, tudo é linguagem, né? Daí vai abrindo, vai até a imensidão do mar, até o mergulho para dentro dela, mas tem uma escrita ali, né? Mas eu me perdi mesmo, não sei o que eu estava falando. Você desenhava você chegou a desenhar o plano, assim, fazer como se fosse um storyboard para você ou para o Mauro também? Infelizmente, bicho, aquela coisa, você não pratica, teu desenho fica quando você tinha 3 anos de idade, né? E eu sempre gostei de desenhar. Teve uma fase na adolescência que eu desenhava, tinha uns corpos, assim, corpo nu, bonito, mas parei de praticar. Então, realmente é um lugar que eu gostaria de voltar. Desenhar, não desenhava, né? Assim, era planta baixa mesmo, um estudo mais... quando esse filme especificamente não tinha nada de efeito, ação, nada que eu precisasse chamar, né, alguém para fazer storyboard, porque quando precisa, precisa, né? Às vezes você tem uma cena que é tão mirabolante que você tem que desenhar para a equipe entender e aquilo render naquele dia, né? E por mais que não pareça, o filme tem os pequenos efeitos especiais, uma luz que acende ali no poste, tem um cigarro que, puff, que a luzinha acende, aquele trovão, aquele Rio de Janeiro meio chuvoso, né, do começo, ali é pós-production, tem um mundo também que foi criado assim, mas mais pensando em detalhes poéticos, assim, né, nada muito... Nossa, desculpa, agora que eu vi que meu e-mail tá ligado. Quit. Faz barulhinho, né? Mas eu achando que era você. Oi? Eu achando que esse barulho de e-mail de vez em quando era teu. Agora que eu vi que era... O que eu ouvi daqui, de vez em quando aqui tem obra. Mas hoje está até tranquilo, estou dando sorte, porque normalmente fica a bateção. Ufa. A bateção de obra, né? Mas também, assim, o que é legal, assim, que eu precisava de perguntar, porque eu acho que isso é muito importante, é o som do teu filme também. Eu sei o quão é difícil, às vezes, também filmar em espaços abertos, né? Principalmente ali perto da praia, que tem muita ventania. Você gravar esse som direto, às vezes, pode ser complexo até também, né? De alguma maneira. E era um técnico de som argentino, né? Por ser coprodução, eu tinha que ter chefes de equipe, né? Então, a montadora, o Federico Biorlo, que já fez alguns filmes aqui no Brasil, super legal, ele veio com o microfonista dele. Ai, meu Deus, não precisava falar, mas me veio na cabeça que pegou dengue. Dengue, sei lá, chikungunya, sei lá, que ele pegou, foi punk no final, mas está bem, mas puxa, que susto, né? Você traz um estrangeiro, acontece isso no país, você fica meio tenso. Mas o Fed, eu botei ele o tempo todo com o Edson Seco, o Edson, que é quem criou, né, a trilha original, fez o sound design, o desenho de som do filme. Ele é um colega há muitos anos, assim, quem me apresentou acho que foi o Eric Rocha, e eu dei muitos anos, eu coordenei o curso de documentário da IC durante 3 ou 4 anos, não lembro. E que eu chamei para dar aula de som era o Edson, né? Puta professor. E ele captou, fez muito som direto, então ele entendia muito do processo, do zero até a criação da trilha sonora, o desenho de som. Então, assim, todos os processos, né? Ele tinha essa visão inteira. E eu sempre gostei de brincar também com a música como linguagem, não só a música, né? Mas narrar com som, você usar o extracampo, você está pensando, né, em forma cinematográfica. Então, eu botei ele para ler o roteiro desde o começo, ele foi compondo. Eu gosto muito de fazer isso, de pedir temas, pedir referências, pedir já atmosfera para usar em sala de ensaio. Eu usava isso para
já ensaiava. Eu passava para a equipe, eu lembro do Edu Mourão, nosso maquinista, que eu amo, rasta, figura. Ele falava, meu, que sensacional, a gente ficava ouvindo, eu ia correr todo dia, ele ficava ouvindo também as trilhas, porque você já vai botando a equipe, todo mundo na mood do negócio, né? Então, isso é legal, porque quando eu fui para a trilha de edição, também eu já tinha na minha cabeça, assim, o que eram músicas dos intertítulos, o que eram as músicas que podia ser o tema dela. Edson, me manda os instrumentos separados, vamos usar aqui, voltar ali, eu vou meio compondo junto. E trouxe o Edson para a Argentina. Ele passou uma semana ali palpitando na montagem com a Rosário, falando, bota, experimenta essa música, agora essa, agora aquela, agora aquela. Então, vem meio construindo junto. E, realmente, o som direto, ele tem um problema técnico, acho que naquela cena que eu fui muito maluca de querer filmar ali na lagoa, num lugar que não para de helicóptero para cima, para baixo, para cima, para cima, para baixo. E era um diálogo gigante, né? Então, assim, tem trechinhos dublados, no Caminho dos Pescadores, muito vento também, punk rock. Eventualmente, a gente teve um trabalho depois de ter que dublar uma outra coisa, porque ou bem você tem essa paisagem deslumbrante, ou não tem como você ter o diálogo ali. Esse dia do helicóptero eu morri de vergonha, porque foi o dia que foi a Folha fazer uma matéria, que até virou depois capa da Ilustrada. Eu falei, gente, que é isso? Maravilhosa a matéria. E a jornalista passou o dia inteiro lá comigo, e eu fazendo, era um plano de sequência gigante, e que repetiu várias vezes. E eu não sou de fazer muito take, eu não gosto, eu acho que uma hora engessa, uma hora perde o frescor. Eu gosto de preparar muito a equipe, ensaiar toda a mecânica, deixa os atores quietinhos ali, concentrados. Na hora que eles pisam no set, é sagrado, gente. Take 1 é o mais importante. Vamos lá, o 2, o 3, tá bom. Esse dia foram, sei lá, 15, 20, e era um treco gigante, que dava a volta na lagoa, eu queria saber onde enfiar a cara. Ai, caramba. E aí tinha uma folha que eu queria que caísse, e não sei o quê, que eu falava, não, então vamos fazer na pós-produção. No final, arranquei a folha fora. É que é isso, ler na literatura é a coisa mais linda. E estava muito Hollywood, aquela folha caindo no momento X, Y. Aí, no final, eu pus na mão dela, tá ótimo. Aquela folha, sabe, contra o sol, você vê o vermelho ali, já contou a história, relaxa, já pegou a folha. Já... No livro cai nos cílios, ele tira dos cílios. É muito delírio, né, gente? Tem uma hora que você tem que trabalhar, uma hora não, a todo momento, trabalhar o desapego. Né? Desapego. Não dá para fazer tudo que você gostaria. É verdade, né? Não, e é legal isso, assim, por estar morando no Rio, né, por morar no Rio, eu reconheci muitos dos lugares, mas, assim, seria legal ouvir de você isso, assim, quais foram os lugares que vocês filmaram, assim, né? Tirando o Leme, né, que o Leme é de tanta pedra quanto, acho que o apartamento também deveria ser no Leme, né? Eu tentei fazer um mapa, assim, respeitando um pouco a geografia do livro, mais por uma coisa pessoal, porque eu acho que eu queria ver por que ela estava nesses lugares, por que ela contou essa história. Então, assim, Caminhos dos Pescadores é coisa mais cinematográfica, tá tudo bem. Mas e os esquilos? Na Floresta da Tijuca, quem vai hoje em dia naquele restaurante, né? É o restaurante da época da Clarice, que ela ia. A Leandra Léo até brincou que deu a festa de 8 anos lá. Nossa, Marcela, coisa mais demodê, de 8 anos, nunca mais voltei, sabe? Assim, mas tá lá, existe, tem aquela fogueira que ela descreve. Eu ia vendo, assim, entendendo, né, o que fazia sentido. Então, realmente, o Leme é no Leme, o apartamento é no Leme, que é onde a Clarice morou. Inclusive, ela escreveu esse livro no Leme. Ela largou a babá com as crianças, se hospedou num hotel e escreveu em 2 dias o livro. E aí, não por acaso, no Festival do Rio, eu fiquei hospedada no hotel que ela escreveu o livro. Eu falei, gente, não, vocês estão brincando. A Teresa Monteiro, biógrafa, falou sim. E só faltava estar no mesmo quarto, acho que aí ninguém tem essa informação, mas eu fiquei lá, foi surreal, hospedada no hotel que ela escreveu o livro. E aí tentei fazer esse mapa assim, afetivo mesmo, sabe? Os lugares por onde ela passa. Então, o MAN, né? Quando a gente filma ali né, no cinema, eu tinha aquela festa, ela se passava lá no Vão Livre, no MAN. Só que iluminar aquilo era uma grana, gente, fazer. Então, o Marcelo Maia falou, vai para esse lugar, que é super legal, esse clube, repensa a cena de um outro jeito, que era um coquetel dos professores, né? E aí virou ali a festa
dos formandos, que não se formam nunca, segundo a Clarice. E aí, a Clarice não, a Lore. E aí, a gente... E aí eu fiquei tão sem chão, eu lembro de umas coisas que mudam em cima da hora, você fala, meu, que eu vou fazer? E aí eu estava hospedada ali na Gávea, e aí eu vi essa galera do passinho dançando, assim, que eles ficavam se apresentando, chegavam com o som e punham o som. Eu falei, meu, eu vou mudar o foco vai ser eles, é a dança, a Lore vai estar perdida no meio desse negócio, e isso vai ser a graça da cena, e não mais a arquitetura, o mão, o espaço vazio, a coisa claricena que estava desenhada, né? Então, você vai adaptando algumas coisas, né? A própria escola nem tem tanta cena da escola, né? A gente que trouxe, porque eu achei que era importante na trajetória de amadurecimento, de desenvolvimento da personagem. O que mais de locação do filme que... Bom, o filme mais 50% é filmado dentro do apartamento, né? Eu abri aqui o plano de filmagem, foi até divertido, a gente filmou de maio, né? Ele começou dia 13 de maio, né? Uhum. E aí você tem a praia, aquele mergulho foi o primeiro dia de filmagem. Nossa! E esse foi um laboratório lindo, porque eu chamei o Mauro e a Simone para nadar. Eu falei o seguinte, vocês vão nadar juntos no mar, entender o ritmo de vocês. Porque imagina no dia, ela com ele e a câmera, e a equipe, e o sei lá o quê. Eles têm que estar muito conectados. E eu sou péssima nadadora. Eu sou meio Lore. Eu já entrei no mar, mas eu não... Né? E aí, eu lembro que eu acordei, sei lá, 6 da manhã, fui com eles, e aí a Simone estava com o namorado dela, que mora, né, na Suíça, ela mora com ele lá e aqui, e ele foi junto, maravilhoso, o Vani nadou, então foram os 3. E eles nadaram, deram uma volta ali, animal, assim. E eu fiquei lá, lembro, esperando, assim, tipo, 1h30, sei lá, muito tempo. Foi curioso. Até passou o Felipe Barbosa, que ia sair de canoa. Eu falei, gente, o que é esse canto do cinema, né? E aí ela falou que foi muito importante para ela, que eles estabeleceram uma confiança muito forte. Eles já tinham feito outros longas, né? O Maurinho é uma figura que fez muito cinema nacional legal, né? Então eles já tinham essa vivência, mas foi um laboratório fundamental, era então esse mar. Aí o MAN, que eu falei, aí vem apartamento, vendo aqui o plano de filmagem, vários diários no apartamento, a escola no CAP, que era sempre... e tem ali o mundo Ulisses, né? Que no livro Na Glória, né? Eu fiz meio Santa Teresa ali, mas parece Glória. Então essa cidade, esse lugar que parece outra cidade, né? Cidade do interior. A montadora olhava e falava: "Que passa com esse ponto de ônibus?" Eu não sei como é espanhol. Ela falava: "Não, não é possível, tipo, muito anos 70." E a gente deu kkk. A gente que botou, né? Era fake o ponto de ônibus, mas assim, tem galinha, vai para o Ulisses, é outro mundo, né? Não tem nada a ver com o mundo da sereia ali de frente para o... Aí teve cenas da casa da Luciana, da taróloga, que foram cortadas, né? No restaurante Os Esquilos. Eram esses. Realmente eu tentei respeitar ao máximo o espaço geográfico dos personagens. Clube dos Macacos. Olha. Isso é Marcelice. Mas tem a cena lá, essa cena tá lá, é num lugar assim que é um clube, e eu, como sempre, meus amigos sempre são sócios do Clube do Macaco, é um clube que todo mundo é sócio no Rio de Janeiro, e aí eu falei, vou fazer isso, tá, isso ali, né? E tem uma pergunta também em relação, tem uma cena que é uma exibição do Terra em Transe, né? E Uhum. tem um trecho, aquilo lá é o 35 mesmo do Terra em Transe, não é? Porque a imagem Isso foi tá... maravilhoso, o Hernani projetou no MAN pra gente. Eu ia usar a Guerra Acabou. E aí a gente não conseguiu os direitos, porque eu queria um revolucionário, eu queria esse amor impossível, eu queria essa situação de conflito, né? E aí, quando vem a Simone, lembrou desse trecho, né, do Terra em Transe, e eu falei, cara, é sensacional esse texto, porque ela fala, eu sou do meu tempo, eu fui dragada, e achei tudo a ver com o que a gente estava vivendo, tudo a ver com ela também querer ter outras opções, né, não necessariamente ser mãe, ter outros caminhos possíveis, né, do feminino. Achei tudo muito forte, assim, caiu muito bem.
E ela nesse momento de desarticulação, né? Quem sou eu aqui agora, no tempo? Foi demais. Aí o Érico Rocha foi super fofo, né? Super solícito, assim. Lembrei que o bar do Zé, que é o bar dos encontros, né? Que é o Vilarino, foi fechado. Agora voltou, graças a Deus, para o Rio. Foi assim, reabriram. Porque é um lugar também... Isso não está no livro, mas é um lugar muito carioca, né? E o Mauro falava assim, Marcela, e tem o pontilhão do Man, que ela corre, isso tudo está no livro, ela corre no pontilhão, então tem várias coisas. O Mauro falava, você quer parar de querer enquadrar o Pão de Açúcar? Coisa mais turista, sabe? Assim, eu me recuso. Ele é muito engraçado, eu me recuso a enquadrar o Pão de Açúcar. Eu falava, vira a câmera para ele. Não, 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 não. Tipo, tudo foi legal você ter também, ele é pernambucano mais carioca que eu conheço, né? Mora há anos no Rio. E eu falava, mas esse olhar estrangeiro da Clarisa... Então, assim, você tem um rio diferente, você tem um rio mais soturno, né? Mais invernal, que tem a ver com o mood dela, né? Tem essa coisa diferente aí. É muito legal isso, né? E tem essa questão de não ser tudo na ordem, né? É muito difícil realmente manter a ordem, né? Então, mas é interessante saber que essa cena de praia foi a primeira, né? Não, a equipe acordou 3h30 da manhã. Era assim, a gente deu risada agora, teve a pré-estreia no Rio, Marcelo Maia falou, mas você lembra, gente, tipo, 10h30, 10h45, almoço. A Marta Noite chegou, porque a gente ainda filmou a cena do cinema na mesma diária. Que é assim, né? E eu já louca. E realmente a gente começou, chegou lá 4h da manhã, todo mundo, você fica esperando o sol nascer, 5h30, né? Com a câmera já na posição, tá meio escuro, mas você rouba um plano aqui, ele vai, Simone, vai cachorro preto, que está ali na literatura, mas está ali. As pessoas que amam a Clarice falam, o cachorro preto que ela descreve, solitário, está ali na cena. E muita gente nem vê o cachorro, né? Mas dá trabalho, solta o cachorro, solta o quê? Vai, vem, vai, pum, pá. Muito para a hora H daquela luz, e aquela luz está sensacional. Aquilo ali não é correção de cor. Está meio... Parece OP, lembra daquela marca OP, assim? Ocean Pacific? Está ridículo. Tá quase cafona, de tão cor-de-rosa com roxo e laranja e lilás. Mas foi legal, porque foi real, aquilo aconteceu aquela madrugada, né? Aí realmente deu 11h da manhã, estava a equipe inteira almoçada, né? Vamos para o mar. Já estava no plano de filmagem, eu sabia que ia ser. Também não aguenta, é muito frio. A Simone ficou com a boca roxa, tive que corrigir muito a cor ali dela flutuando, e o Marcelo falou, nossa, você ficou muitas horas, você ficou, sei lá, 1h, 1h30 que seja dentro da água já é o suficiente para... Tem condição. E foi o próprio Mauro que filmou na água também, ele que entrou com câmera, O né? Mauro é um peixe, né? O Mauro é um peixe, ele atravessa, ele é um homem-peixe, ele ama a câmera subaquática. E a sorte que eu tive, porque desde o começo me preocupava muito essa cena, tá? E aí, essas coisas mágicas que acontecem na vida, eu fui convidada para adaptar uma carta de uma mulher que é blogueira, assim, espanhola, que escreveu e viralizou e virou uma sensação na Europa. Era uma carta onde ela estava ali na praia, observando uma menina adolescente com vergonha do próprio corpo. E aí eram curtas, uma fortuna que a Natura estava financiando, era meio um brand content, mas era para virar um curta-metragem para ser exibido antes dos cinemas, dos filmes. Não ia veicular como publicidade, não tinha nenhum product placement, quer dizer, nenhuma propaganda. Só no final, a última coisa que aparece ali é o logo. Mas tinha uma fortuna para filmar. Eu falei, gente, que maravilha, que delícia fazer um curta assim. E aí, obviamente, foi o maior exercício que eu tive, foi um presente que caiu do céu. Simplesmente, assim, eu pude ir lá, mergulhar, fazer a coisa com a atriz, entender, então, tipo, e a produtora era muito boa, a Thaís Caetano, ela virou e falou assim, Marcela, essa poesia não deu por baixo, vai por cima, porque fechou o tempo. Eu fiquei 5 dias fazendo esse curta, e assim, cara, é foda segurar, entendeu? A Marta era com a Marta Noite, já tinha série da HBO, já estava assim, entendeu? O pessoal, e o elenco segura todo mundo e paga uma equipe gigante, o Weather Day esperando abrir, estava tenso.
Então, achei ela gênia. Ela, vamos chamar um drone. Se a poesia não vem por baixo, vem por cima. Nossa, como eu amo produtores criativos, bons, né? E aí, aí tem uma cena de drone, e eu detesto drone, mas, porque eu achei que virou nova 5D, né? Tipo, todo mundo sabe pra caralho. Desculpa, estou meio desbocada, mas eu não quero usar. Só que foi o que salvou o filme. Ficou lindo, você tem ela ali, cria uma estrelinha do mar no final. Aí a imagem do mergulho, que no dia o tempo turvo, todo fechado, a gente não conseguiu, né, com os melhores operadores de câmera subaquática do Brasil, né, que tinham dinheiro para tudo, dá-lhe imagem de arquivo. Não posso nem contar, mas é isso. Na hora que a menina, você faz o lindo por cima, e lá dentro é arquivo, meu. Vai embora, volta por drone, sai não sei como. Então, eu entendi como fazer a parada no mar. Só que lá eu tinha um jet ski, tinha uma equipe, né, de publicidade. E aí corta para a realidade do cinema brasileiro. Estou lá, era assim, Mauro, a câmera e Deus, né? E o Marcelo Maia me catou, me enfiou, eu fui de maiôzão. No primeiro dia de filmar, você não vai entrar, mas você vai entrar no mar. Eu, não, mas eu tenho medo. Me deu a mão, fez o então, fiquei até aqui na água lá, tchau, Simone, tchau, Mauro. Aí uma hora, claro, eu não sou nadadora, eles foram, a gente voltou. Mas foi bonito, Marcelo, pegar na minha mão, pô, diretor de produção, né? Me botou para dentro do mar e me batizou ali. Eu comecei o filme, foi bonito mesmo ser a primeira diária. Que legal, né? Não, e é legal isso também, né? Porque você acompanhava, por exemplo, a cena de fora no visor, alguma coisa assim, também? Você tinha isso? Assim, até onde dá, uma hora você perde o sinal, né? Sim. Dentro d'água, um pouquinho, e aí eu confiava total. A gente meio falou da decupar, como é que ia ser os planos, a gente meio, tudo bem, desenhava rabiscando o Mauro, assim, mais ou menos, né? A gente sabia, eu sabia o que eu queria muitas coisas do prazer também dela estar ali brincando, né? Você ter esse final, ela vai o pezinho entra e ela brinca. E esse trecho do livro é muito bonito, realmente é um conto que ela tinha publicado já no jornal, depois virou um conto sozinho e depois entra no livro. E é quase que uma relação, assim, como um mar, como uma água salgada, como se fosse o esperma do homem. Tem uma coisa sensual muito louca lá, que ela tem uma relação e ela vai, a água vem e vai e bate no corpo dela e aí você vai lendo, é sensacional no livro, né? E aí eu tinha que fazer também esse momento de uma forma bonita, plástica, emocionante. Ao mesmo tempo, eu não queria que a Simone chorasse, que a Lori chorasse. E a Simone estava muito emocionada por ser o primeiro filme. E aí, de cara, eu, ai, meu Deus, ela vai chorar, não quero que chore. Aí eu, nossa, tem que... Nossa, é a nossa briga, a gente é tão, assim, próximos, que a gente briga, isso é ótimo, mas é uma briga, assim, menos, eu pedia tudo menos para ela, porque eu já sabia que era tudo muito forte, né, então... E aí ela fala, mas eu tenho muito senso de humor, então, você está sempre, né, não sei o quê, deixa se aprofundar. Eu falava, não pode, não precisa, eu sei. A Lória é pesada. Sabe, assim, eu tinha esse medo, ficava só ali na direção, puxando para menos. Está lá, super intensa, gente, pelo amor de Deus. Né? É legal esse olhar de fora, porque, nossa, não é personagem fácil, né? E ela está ali, e ela é uma monja, eu brinco com ela, eu falo que Simone, eu nunca vi alguém tão concentrado, com uma disciplina tão linda, assim, a pessoa, ela entra num retiro, assim, ela entra no personagem de um jeito muito forte. E eu lembro que quando cortou, acabou a última diária, ela também se emocionou muito, assim, de sair, né? Acabou o mundo, né? Como assim, a última cena, né? É muito É impressionante forte. mesmo. O trabalho dela é impressionante, assim. Ela é impressionante mesmo, assim. É impressionante como tem essa coisa também, até aquelas cenas, essas cenas dela na janela do apartamento, por exemplo, ou até cenas em que essa cena que ela bebe o vinho, né, e ela deixa derramar o vinho, tudo aquilo ali é muito legal, né, de ter feito. Assim. Isso aquilo ali foi improviso dela. Né? E ela está ali, né? A catarse da Lori com ela mesma. Né? E aquela dancinha que ela pôde. E aí ela molhou o teto inteiro. Você dá um pause ali, você vai ver o teto tem vinho até hoje ali. Ai, gente, muito bacana mesmo. E Como que uma foi coisa essa bonita que ela coisa fala, só uma coisinha que ela fala que para ela foi um filme de cura, né? Que ela sente que a personagem ela se entrega e ela fica muito inteira e que para ela foi um processo de cura isso. Dela fazer essa personagem na carreira dela. Ela tem dado
depoimentos aí. Fala, desculpa te interromper. Não, claro, não, pode, sem problema. Eu ia perguntar justamente sobre isso, dessa coisa do improviso, assim, o quanto do improviso entrou também, isso é bem legal. Quantos atores foram trazendo, isso foi... Eu gosto disso, né? Eu acho que tem uma coisa, claro, tem o texto, tem a intenção, tem todo, né, muito claro, e, e, eu, e ele vem, por exemplo, o Felipe Rocha. Gente, que figura, ele sai com aquela bandeja, escuta, tá, o chão aqui tá quebrado, ele sai andando assim, pentelho, sabe assim, ele fala, essa parede está mal pintada, tipo aquele irmão que critica tudo o tempo todo, quem não tem, né? Então, assim, ele trazia cacos, eu acho que os bons atores, eles estão o tempo todo trazendo, né? A Simone, assim como eu fiz o laboratório, como eu cheguei, eu acho que eu cheguei antes do que 2 meses lá, para fazer a história de uma semana assistindo aula de criança. E aí, quando o Javier foi embora, eu falei, sim, eu sei que agora a gente tem um intervalo de uma semana para até entrar a equipe, a coisa começar, mas eu amaria que você fizesse esse laboratório também. Vale muito a pena, para entender como é que é a professora, né? Como é que é o dia a dia, entender como é que comanda ali e tal. E ela, maravilhosa, foi. E ela disse que ela descobriu, assim, que a professora dava aula descalça. Ela pegou uma aula que era uma aula assim, Sherazade, que ela, cada um levou sua canga, e era o seu tapete voador, e a professora dava aula descalça, ela ficou encantada, e ela bota isso no filme, ela está lá com pezinhos, ela aparece com os pezinhos descalços, tem um estilo lindo, e no filme ela também dá aula descalça. Aí ela conversando com essa professora, que já tinha sido diretora do CAP, que é uma gênia, e ela falou, às vezes eu fico triste, tem momentos da vida, né, que tá difícil, eu chorei à noite, tô com o olho inchado, eu vou de óculos dar aula. Então, a Simone trouxe isso de bota o óculos, e quando ela fala do silêncio, quando a auge da depressão, ela vai dar aula de óculos escuros. Então, são detalhes que a gente, cara, assim, vai estar no roteiro, né? Isso é laboratório, isso é pesquisa, isso é pesquisa de campo. E isso acho que torna um filme vivo, rico, né? É você pesquisar, estudar. Então, tinha esses capos que eu estou lembrando assim de cabeça, né? O Felipe maluco lá criticando tudo o tempo todo, o que mais? Não sei. É muito bom isso também, né? E tem uma coisa que eu acho também que é bem bacana, que eu tenho que te perguntar também, em relação a essa montagem, em relação às sobreposições mesmo. Isso foi um trabalho que você já tinha em mente, essa sobreposição de rosto, Existem corpo? certos clichês que a gente sempre evita. A gente fala assim, vai fazer o filme encher de off, coisa mais fácil, né? Vamos tentar adaptar o roteiro só na ação, não usar off. Aí, no final, depois de muita insistência da minha parte, eu pedi, pelo amor de Deus, para o texto do cavalo, que eu acho sensacional, e eu não sabia enfiar na boca de quem, e tinha que ser um off. A Josefina deixou, porque ela é puta roteirista, ela é contra ele off. Meu Deus. E, claro, eu gosto dessa coisa mais, né, cinema novo, poético, mas eu entendo esse lugar. A mesma coisa com Fusão. Todo mundo acha Fusão cafona, se você não sabe usar muito bem, é um horror. E aí a Rosário, muito figura, ela fala assim, assim, eu não gosto, né? Mas quando eu uso um montão. Eu falei, boa! Então, assim, o filme não tem muita fusão. Mas quando tem, tem. Tem para deixar você tontão. Então, tem ali no momento da janela, que tem essa loucura que ela brinca, né? Do cigarro, que tem a lua, que é super bonito, assim, que a gente também brinca com o layer do som, o som também começa a ficar sinestésico, a Clarice é muito sinestésica, mistura tudo. E depois, ali no final, quando ela está ali já e vem o barquinho do Ulisses no mar, aquilo foi sem querer, o Mauro viu passando o veleiro, ele saiu correndo com a câmera, a gente filma aqui, gente, olha isso, olha, o Ulisses passando, Ulisses, a equipe inteira brincando, sabe, E aí, isso acabou, aplicamos, né, porque no momento que ela está lá, no crochê, não necessariamente o barquinho estava passando, aí é criação da Rosário mesmo. E eu gostei disso, dessa coisa que ela falou, né? Quando eu não uso, eu detesto, eu não uso, mas quando eu uso para valer. E aí é lindo, você vê lá de cima as pessoas passando. Eu gosto muito do Davi Perlov,
né, que tem esse documentário, não sei se você viu, são 10 anos da história, você vê as filhas dele crescendo, que a Ilana Feldman fez um MS, lembra? Eu não vi esse É um filme, objeto não de vi. estudo dela, tem vários, e ele tem essa coisa muito do olhar de cima, assim, né, a narrativa. Você vê a vida acontecendo, as pessoas passando, né, através da janela. E a Lori, ela é um pouco essa personalidade, né, mais reclusa, né? Ela está ali observando, ela tem. Eu usei também com o Tomás um livro que chama 27 Personagens em Busca do Ser, que é uma coisa do eneagrama, que vai pegando, tipo, a Luciana é a gula, ela quer tudo, ela quer ser boa mãe, quer ser boa profissional, quer ser... e vive em crise, né? Então, a Lori acho que era inveja, que ela tem essa coisa mais romântica de olhar de longe. Eu não lembro agora mais que era Ulisses, era alguma coisa ligada mais... Bom, são 7 pecados capitais, mais o medo, mais tem uma nona coisa que vai dar essa bandala dos 27. E aí esse psicólogo, né, que tem esse livro bem interessante dos personagens, ele fala que são 27 personalidades no mundo. Então, eu usei um pouco esse livro para ir desenhando essas brincadeiras das personalidades. E a Lori com essa coisa de, né, olha dali, olha de cá, ela está sempre se escondendo. Vigiando com binóculo, né? É legal também isso, né? Como aparece em filme isso, né? Chama Cláudio Naranjo, esse psicólogo chileno, né, que escreveu, vale a pena. Esse é um livro que eu recomendo para todos os colegas diretores, roteiristas, né? Já espalhei por aí, né? Todo mundo tem. Mas que é sensacional Não, para é dirigir ator, interessante né? isso. Essas cenas de binóculo, vocês fizeram... Vocês colocaram algo ao redor da lente, assim, para dar essa sensação de binóculo mesmo, né? Colocamos em pós, né? E foi um trampo filmar isso. A gente tomava agora na pré-estreia, então a gente foi jantar e riu também, lembrando, gente, o Alê lá que fazia um mapa assim, do prédio, com os APs estavam disponíveis, eu queria sempre o que não estava disponível. Eu falava, não, mas eu quero que ela olhe para cá, para lá. Olha, enlouquecia a produção. E aí era foda que você tinha que pôr uma equipe lá, eu aqui, o rádio, e como é que dirigia, o assistente de direção lá, aqui, e aí o Mauro ali com as teles, né? E aí ela com a criança, então, uma coisa separada, uma coisa que foi filmada num dia sem o elenco, outro dia está o elenco... E aquele homem, o braço de macaco, isso é texto da Clarice, o homem com o braço de macaco, falava, gente, o que é isso? É um braço peludo? Como é que eu vou fazer essa figura? E eu achei essa figura toda tatuada, né? Todo tatuado. E eu queria que ele ficasse nu, porque no livro ele está nu, e tem uma cortina. Ela só vê o pé, ela vê uns pedaços do corpo. E o cara não quis. Eu falei, então vou botar ele com uma cueca vermelha. Só de brincadeira. Eu falei, eu não sei o que é pior, usar uma cueca vermelha ou ficar nu, né? Mas eu achei essa coisa da tatuagem legal, porque marca, né? Marca, depois quando ele aparece lá embaixo, você sabe que ele é ele. Não, e vocês, Você sabe isso que... foi do apartamento da frente, esse é o apartamento vizinho. Vocês É, precisaram, não é? Olha. abrir locação, pagar, os velhinhos que abraçam a velhinha, todo mundo ganhou cachê, né? Isso é uma loucura, né? Porque você vai dispor do tempo da pessoa, né? Bota figurino, é tudo meio doido. A sensação é documental, né? A ideia é que tudo pareça documental, mas... Muito bom, Aquele muito gato bom. foi por acaso, que era da casa, o gato entrou em cena, e é maravilhoso que a criança... Uau, o gatinho, lá, lá, lá. Tem muita coisa pinta na hora, né? É muito bom isso. E uma pergunta também que eu tinha em relação às cenas, principalmente a iluminação. Tem aquela cena que a Laura encontra o Ulisses, né, num bar, e aí você acende, isso eu acho muito legal também no filme, que o refletor acende atrás, né, uma luz mais azulada aparece no meio da cena e modifica a iluminação da cena durante a Isso é cena, sensacional, né? porque isso tem, né, meio de, puxa, cortou o barato. Eu detesto isso, você está num bar, de repente, pá, acende a luz porque vão faxinar. E é lindo, né, essa mudança, é uma luz fria que entra. Mas era isso, meu, vocês estão conversando aí, perderam a noção da hora, tá na hora de vazar, né?
É muito E, ao mesmo legal. tempo, o Vilarino tem esse vídeo que por trás passava o ônibus também, então tem as luzes da rua, ficou bonito aquilo, né? Mauro É muito, Pinheiro, minha gente. muito legal. Essa coisa da mudança também até dentro do apartamento, né? É interessante como isso acontece, né? Não sei se vocês fizeram isso na própria câmera ou foi na montagem depois, que às vezes está bem mais O escuro. amanhecer foi na É, câmera, foi na olha, câmera. A gente tinha essas brincadeiras, essa coisa do mecânico, né? Que eu falei para o Mário, que eu sempre gosto do mundo mecânico, né? De você ter efeito também que vem do mundo Méliès, que vem do cinema avant-garde, você poder usar os recursos simples, né? O post-production só se precisar e muito. Coisas que não dá exatamente para você fazer, que vai acrescentar muito na narrativa, porque é isso, a gente fez de um jeito já pensado ali, né? Escurece, amanhece, tem toda. sim, muito legal. A gente já está chegando ao fim. Eu só queria fazer uma pergunta, porque eu tenho muita vontade de também falar sobre a Louise Brooks, que eu sei que você tem essa pesquisa também. Você teve essa Boa, olha lá, pesquisa. que é o anos 20, que eu sou encantada. Exatamente, assim. Eu queria te perguntar, para terminar, assim, qual foi a importância desse cinema avant-garde dos anos 60, né, até anterior também, dessas personagens como a Louise Brooks, que foi também assim fundamental num período importante do cinema mudo, desse teatro que estava ali se transformando também de alguma maneira, né? Uhum. E até assim, vendo o teu filme, o curta que você fez com a Simone, me veio toda aquela geração, né? Seja no Stan Brackett, lá nos Estados Unidos, e tem todo um Ai, grupo. adoro esse lado experimental de linguagem, né? E eu acho que tinha essa liberdade. Eu acho que o cinema ele foi encaretando, né? Com a coisa mais da dramaturgia, né? Muito narrativa demais, cinema narrativo. E aí ele também depois começa a brincar mais com a linguagem a partir dos anos 60. Mas essa fase, gente, que o chapéu voa. Eu não sei se você viu, dirigiu uma série infanto-juvenil, Júlio e os Fantasmas, lá atrás, que eu botei essa brincadeira do cara indo atrás do chapéu que voa, essa coisa lúdica, que eu acho que é legal também, né, do cinema. O Maurinho sempre falava, ó, tem aqui uma linha que é a realidade, nosso filme está onde? Aqui ou aqui? Falava, meu, com certeza ele está assim, ó, ele vai, porque a Clarice, ela sai toda hora da realidade. Por exemplo, eu gosto muito do cinema da Miranda July, eu gosto desses personagens excêntricos que você fala, meu, que vergonha, você se vê ali, né? E tudo meio desencaixado. E a Clarice falava, eu tenho a personagem, a Lori, uma perna mais curta do que a outra, parece que eu nunca estou no passo certo com o mundo, com a vida. Isso para mim é lirismo, né? O erro é lirismo. Então, eu gosto desse lugar. Por exemplo, Frances Ha, que também é outra personagem meio abirutada. Eu adoro isso, gente, porque ela vai e fala umas coisas meio sem claquete no meio do jantar. E isso é legal, né, também, de quebrar, né, os estereótipos, os lugares de padrão, né, de tem que ser mais... Então, eu acho que tem esse lado lúdico mesmo, que eu gosto. Eu acho que o meu cinema ele brinca um pouco também com isso, né? Tem sempre esse lado da ilusão, de também vai, sai da casinha e volta, esse ir e vir. Eu acho isso interessante, assim, né? Que é a poética, né? Eu também gosto de poesia, escrevo. Gente, aprender a enfeitar uma fruteira, é isso, é sobre o nada também ao mesmo tempo, né? O cotidiano, né? Eu gosto desses vazios. Legal, legal. Muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou. Eu amei Imagina, a conversa, prazer. assim, Que bom, eu também adorei. e tudo que você trouxe, tanto de detalhe, nossa, é muito rico assim o processo, né? E é isso. Foi de uma alegria, né? Muitos anos esperando, também teve isso. Eu fiquei muitos anos esperando para filmar. Então, quando eu fui filmar, eu estava feliz, né? Foi, apesar da gente estar num momento assim, caramba, a gente ganhou o último dinheiro, entrou o Debi Lloyd, que horror, não pode falar assim, entrou o pior presidente que esse país já teve, e num momento horrível politicamente. Então, assim, caramba, acabou. E aí eu falava, gente, talvez esse seja um dos últimos longas com dinheiro público, porque a gente 100% foi financiado, tinha essa liberdade toda de criação por isso,
né? Porque teve incentivo e realmente política pública é a coisa mais importante, né? A gente não vive o cinema, olha o tamanho, a dimensão do território. Como é importante você ter o Marchun, né? Você ter esse olhar da periferia que a gente nunca teve, né? Do suburbano, né? Um drama legal, outro universo, cinema preto indígena, gente, pelo amor de Deus. Então tinha ao mesmo tempo esse receio de caramba, quando é que vai ter de novo esse tipo de filme, né? Talvez sejamos, mas ao mesmo tempo tinha essa alegria acumulada de puta, que bom que a gente conseguiu, a gente chegou até aqui, né? Mas a sensação é que fechou uma porta atrás, bum! E meus colegas estavam com projeto, escrevendo, desenvolvendo, estavam quase. Eu sei o que é isso, porque eu tenho um segundo longo, o próximo longa está aí, esperando para financiar. Eu já tinha 50% de dinheiro, continuo com 50% de dinheiro, porque não aconteceu nada nesse governo, né? Então, agora, caramba, chega de política partidária, né, foca em política pública e tentar fazer lei, nem em Pernambuco, né, botar a cultura ali na cesta básica como prioridade né, para a gente conseguir fazer desse jeito gostoso, feliz, né? Ter que ficar prestando conta para player e o caramba, né? Prestar conta com você mesmo, né? Com o que você quer dizer. Isso é muito bacana no cinema, né? Isso é muito importante, a gente ter esse tipo de cinema, não só o cinema que dá bilheteria, comédia rasgada, enfim. A importância do PROAC, né? Como foi importante o PROAC, por exemplo, para esse projeto ter sido feito, né? O seu filme, outros filmes também, né? Toda a concepção política, né? Fundamental, super importante. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu acho que o teu filme é legal. O teu filme, o legal do teu filme é que ele também aponta para isso, né? Talvez a gente agora é legal isso que ele, né? Ela agora está aberta para esse mundo, né? Ela foi para o mar e a gente também vai para o mar, né? Tomara, né? A gente vai tentar fazer. E ele termina com 2 pontos, o que eu gosto, que eu falo que também é uma forma. A Clarice sempre botou a mulher no centro da narrativa. Então, esses 2 pontos é para a gente seguir escrevendo, seguir criando personagens femininas, entendeu? E pondo ali elas inteiras, né? Chega dessas personagens dilaceradas, que a gente vê elas serem desconstruídas na frente da tela. Vamos criar histórias novas, né, com roteiristas mulheres, diretoras mulheres, protagonistas femininas, onde você tem outro olhar também. Esses 2 pontos vamos seguir fazendo, é um convite, né? Prazer, viu? Obrigadão mesmo. Prazer. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações porque semana que vem tem mais um novo episódio, todas as sextas-feiras. Fica ligado no nosso Instagram, que é @filmefalado, ou você também pode me seguir no @pedro.nmartim, que a gente está sempre atualizando com informações novas dos episódios e também informações interessantíssimas sobre os convidados, curiosidades e pequenos trechos dos filmes, enfim. Vale muito a pena ficar ligado lá também. Mais uma vez agradeço a abertura e o encerramento da Isabella Morricone, a todo o design e também a identidade visual feita pelo Fábio Gatti e finalmente a Roberta Braz, que editou esse episódio, que também edita alguns dos episódios e me ajuda muito na produção desse programa. E às vezes também quando a gente tem alguns diálogos presenciais, né, encontros com cineastas feitos presencialmente, é ela que grava as entrevistas. Então, Roberta, você sabe da sua importância. Muito obrigado. Valeu, gente. Beijão.